Na TV Mar, seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa Bem Assim. Que coisa maravilhosa ter você aí do outro lado dessa telinha, aqui juntinho com a gente. Seja muito bem-vindo. Olha só, hoje aqui no programa, pessoal, nós vamos falar sobre a importância dos suplementos e das vitaminas para a nossa saúde. Também ainda hoje, nós vamos falar sobre cuidados com o corpo aí durante a folia. Como é que a gente pode cuidar melhor do nosso corpo? Alongando, mantendo exercícios físicos. Já já nós vamos descobrir tudo sobre isso. E ainda também vamos falar sobre a relação entre carnaval e lixo, porque durante esta época, a quantidade de lixo ela aumenta e acaba prejudicando o meio ambiente. Muita coisa boa como sempre, eu conto com você, então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Com o oferecimento de Oral Unique, a gente está começando agora mais um programa Bem Assim. Obrigada pela sua companhia, você que está nos acompanhando pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos, obrigada pela sua companhia, pela sua presença. Gosto sempre de lembrar aqui todos os dias que vocês também conseguem nos acompanhar pelas principais plataformas digitais. Nós estamos lá no YouTube, que é por onde você consegue rever quantas vezes você quiser a nossa programação. Tem também ainda Instagram, Facebook e Twitter. Você pode correr lá, procurar os nossos perfis, geralmente é TV Mar, canal 525, procurar os nossos perfis e acompanhar a gente. Estamos te aguardando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje, gente. Você sabe qual a importância dos suplementos e das vitaminas para a prevenção de uma série de doenças? Pois é, viu? Além de uma alimentação balanceada, da ingestão da água, de água e da prática de exercícios físicos, esses compostos, eles são essenciais para que o corpo humano possa se manter mais saudável. E quem vai conversar agora com a gente sobre esse assunto por Skype é o Mário Abatemarco, ele que é farmacêutico. Muito bom dia, Mário. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Bem Assim. Obrigada pela sua presença. Obrigado, Mara. Bom dia para vocês, telespectadores da TV Mar. É um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece sempre a sua disponibilidade. Vamos começar falando das vitaminas, porque muito se escuta falar delas, mas às vezes poucas pessoas elas entendem de fato o que é. O que são as vitaminas, Mário? Então, as vitaminas são substâncias que são essenciais para o nosso organismo, porém o nosso organismo é incapaz de sintetizar, de produzir essas substâncias. E aí, por essa razão, a gente precisa buscar nos alimentos a fonte para essas vitaminas. Só que em algumas pessoas, em algumas situações específicas, muitas vezes os alimentos não são suficientes para poder fornecer as vitaminas nas quantidades que o nosso corpo precisa. E aí a gente precisa lançar mão da suplementação para poder ter essas vitaminas, esses nutrientes que o nosso corpo tanto precisa para poder funcionar de forma adequada. Então, às vezes, a suplementação, ela também tem ali dentro vitaminas que podem nos ajudar, que podem ajudar o nosso corpo, né? Isso, suplementos são vitaminas, os suplementos são aminoácidos, os suplementos são como se fosse assim, um complemento para a nossa alimentação. Então, quando a alimentação sozinha não é suficiente, a gente precisa lançar mão desses suplementos. E aí vai englobar vitaminas, vai englobar minerais, vai englobar aminoácidos, Tudo isso a gente chama de suplementos alimentares. Tá. E qual que seria a função desses suplementos, dessas vitaminas no nosso corpo? É nos deixar mais saudáveis? É complementar esses níveis que você falou que são níveis mais adequados para o nosso corpo? Exatamente. Então, as vitaminas, é um grupo muito grande de vitaminas, A gente tem a vitamina A, vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina E. A gente tem praticamente todo o abecedário aí de vitaminas. Cada vitamina, ela tem uma função para o nosso organismo, Então, nos últimos anos, principalmente aí por causa da pandemia, muito tem se falado da vitamina C, da importância da vitamina C, da importância da vitamina D para a imunidade, Então, manter níveis adequados dessas vitaminas são importantes para a imunidade, fortalecer o sistema imunológico, deixar o nosso organismo mais bem preparado para as doenças, quando elas vêm.
Certo. E a deficiência de alguma dessas vitaminas pode, de fato, causar doenças? Pode. Então, assim, a gente tem raquitismo, que é uma doença que acontece em função da deficiência de vitamina D, né? Muitas pessoas acabam ficando com muita fadiga, né? Isso é um problema muito comum hoje em dia, que está relacionado à falta de vitamina B12 e muitas pessoas não sabem. Então, às vezes, a pessoa está ali sem energia, sem foco, cansada, para fazer aquelas atividades mais corriqueiras do dia a dia. Como, por exemplo, varrer uma casa, lavar uma louça, coisa que a pessoa fazia de uma forma muito tranquila, agora virou um sacrifício, né? Então, as pessoas ficam muito fadigadas, ficam muito cansadas, física e mentalmente falando, muitas vezes em função da deficiência de vitamina B12, né? E a falta de vitamina B12 muitas vezes tem a ver com uma alimentação pobre de carne. Então, muitas pessoas, por exemplo, que não se alimentam de forma adequada, em quantidades adequadas, com alimentos com carne mesmo, né? Então, pessoas vegetarianas, veganas, têm uma chance maior de desenvolver deficiência de vitamina B12 e aí, portanto, ficam mais fadigadas, né? Então, para pessoas que são veganas, vegetarianas, por exemplo, a suplementação muitas vezes é necessária, né? Uhum. Certo. Quais que são os benefícios para quem repõe, né, essas vitaminas e utiliza a suplementação diariamente? Então, vamos seguir nesse exemplo aí da vitamina B12. Então, para a pessoa que já está com sinais claros de deficiência de B12, né? Então, está com fadiga, tá física e mentalmente, né? Então, a pessoa vai se consultar com o médico, vai se consultar com o nutricionista e se percebe essa deficiência sanguínea mesmo da vitamina B12, quando você suplementa, você tem ali de volta aquela sua disposição física e mental, né? Então, tudo que a deficiência da vitamina B12 te traz como consequência, como prejuízo, a suplementação vai te devolver aquele estado, né, de saúde que você tinha antes da deficiência. Tá. Muita gente acaba, né, chegando, por exemplo, na farmácia e comprando aquelas vitaminas mais genéricas, gerais, sem ter uma indicação específica. E aí, isso é correto ou não? É uma curiosidade que me bateu. Então, assim, você chegou num ponto que é muito importante, né? Muitas vezes esses complexos vitamínicos que são vendidos em drogaria, eles têm uma diversidade muito grande de vitaminas. Então, você vê lá vitaminas de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é letra, né? Então, A, B, B1, B2, B3, B5, enfim. Ele tem uma diversidade muito grande de vitaminas, mas em quantidades muito pequenininhas. Então, muitas vezes, a sua necessidade pode ser de vitamina D e vitamina B12, por exemplo. E aí, nesses complexos vitamínicos, a quantidade dessas vitaminas que o seu corpo precisa vai estar numa quantidade muito pequena. E, às vezes, outras vitaminas que o seu corpo não está precisando, vai ter nesse complexo vitamínico. Então, o ideal é você, de fato, saber quais são as vitaminas que o seu corpo está precisando e suplementar em quantidades adequadas somente as vitaminas que o seu corpo está precisando. Okay. Então, a regra é individualizar. O mais importante é você individualizar o tratamento para você fazer uso de um suplemento que, de fato, seja bom para você e não algo genérico, né? Porque nós não somos seres genéricos, nós somos seres individualizados. Verdade. Então, como saber, né? Como é que eu posso descobrir quais que são as vitaminas que o meu corpo está precisando? Tem exames que mostram isso? Sim. Primeiro que, assim, clinicamente, o médico ou o nutricionista vai perceber, às vezes por causa de um sintoma, o médico, né, o profissional de saúde que está fazendo o atendimento, ele pode desconfiar da deficiência de uma determinada vitamina. Mas ele só vai confirmar essa deficiência por exame de sangue. Então, ele vai solicitar, né, fazer um exame. Então, você vai no laboratório, faz a coleta, e aí o resultado desse exame vai indicar qual é a vitamina que o seu organismo está demandando em maior quantidade. E aí ele vai prescrever um suplemento de acordo com as suas deficiências. E, Mário, o que são as formas farmacêuticas diferenciadas? O que é isso? Então, todo mundo aqui já conhece algumas formas farmacêuticas que são mais tradicionais, né? Então,
cápsula, comprimido, xarope, isso tudo é forma farmacêutica. Só que muitas vezes uma criança ou um adulto mesmo, ou um idoso, ele pode não estar, por exemplo, apto a tomar uma cápsula, tomar um comprimido. Então, crianças, por exemplo, não conseguem ingerir cápsula e comprimido. E muitas vezes, de forma industrializada, a pessoa só consegue comprar aquele complexo vitamínico na forma de cápsula e comprimido. E aí, como é que faz para poder uma criança ou um idoso que tem dificuldades de deglutição fazer uso desse suplemento? Então, aí que surgem essas formas farmacêuticas diferenciadas, que podem ser chocolate, goma, jujuba. Então, são formas farmacêuticas diferentes, né, que facilitam a utilização de suplementos, de medicamentos por parte dessas pessoas. E, principalmente criança, é uma forma lúdica também, né, de se fazer o uso. Porque a gente pode colocar, por exemplo, suplementos em pirulitos, né? Então, facilita realmente a administração desses suplementos pelas crianças. E essas diferentes formas farmacêuticas, elas podem, por exemplo, não sei, melhorar a adesão desse composto que está ali, ou não necessariamente? Qualquer forma farmacêutica vai fazer com que a vitamina, né, com que o suplemento, ele realmente, enfim, esteja no nosso corpo. Então, melhora muito a adesão. Quando a gente fala adesão, é mais relacionado assim ao fato da pessoa querer usar e usar aquele medicamento, aquele suplemento. Quem tem filho em casa deve já ter passado por uma situação como essa, do médico fazer o diagnóstico correto, a mãe comprar, só que a criança não utiliza, porque às vezes o gosto é ruim, ou ele não consegue de fato engolir aquela forma farmacêutica, aquele comprimido, aquela cápsula. Agora, quando você oferece um chocolate para uma criança, ou uma jujuba, né, para uma criança, contendo ali todos os nutrientes, né, todas as vitaminas que ele precisa, a chance dele querer usar é muito maior. Sim. Porque o sabor vai ser melhor, vai ser mais fácil de engolir. Então, você realmente melhora a adesão, né? A criança não vai ter menos dificuldade de fazer com que essa criança faça a utilização do suplemento. Uhum. A gente falou, né, você falou um pouquinho sobre como que a deficiência das vitaminas, ela pode acabar ocasionando alguma doença. E quando eu estou ali sendo suplementada com essas vitaminas, eu consigo prevenir doenças? Sim, você consegue prevenir, por exemplo, lógico que são diversos fatores, né? Uhum. Mas hoje, por exemplo, existem pessoas que têm depressão, né, por causa de deficiência de vitamina B12. Então, não é a única explicação, obviamente, depressão é uma doença que envolve vários fatores, mas muitas vezes o médico faz o diagnóstico correto, prescreve um medicamento correto, mas a pessoa não tem resposta, né? O médico não consegue ver ali uma resposta adequada, mesmo com o medicamento certo. E aí basta você fazer a suplementação com B12 para você conseguir perceber uma melhoria muito melhor naquele paciente. Então ele vai ficar com mais energia, com mais disposição, né? A gente sabe que a depressão faz a pessoa querer ficar na cama, né? A pessoa fica mais apática. Essa fadiga, ela pode ter muita relação com deficiência de vitamina B12. Né? Então, uma vez que você suplementa de forma preventiva, a chance dele desenvolver é menor. Certo. Quais que são as dicas, então, né, uma mensagem que fica para quem está nos acompanhando sobre a importância das vitaminas e dos suplementos para a nossa saúde? Então, assim, a primeira coisa é se alimentar de forma correta, né? Então, fazer uma alimentação saudável, ter uma alimentação saudável, diversificada, né? Ter um prato colorido, com bastante legume, com carne, que é importante, né? E ir a um profissional de saúde sempre quando você notar que tem alguma coisa diferente no seu organismo, né? Para que ele tenha condições de fazer o diagnóstico precoce, né? E aí suplementar, se for necessário, fazer a suplementação, né, de vitaminas antes que a doença se agrave. Então é importante consultar sempre um profissional de saúde, um bom profissional de saúde, para que ele esteja atento aí à sua saúde. Isso aí. Contatos, redes sociais, quer compartilhar algum com quem está nos acompanhando, por favor, fique à vontade. Então, meu Instagram, Mário
Mário.abatemarco. É só digitar assim no Mário Abatemarco, mentira, não tem um ponto, é Mário Abatemarco, que é meu sobrenome. E é só digitar isso no Instagram que vai aparecer lá. Ok, obrigada mais uma vez pela sua participação e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, eu que agradeço, Mário. É um prazer sempre falar com vocês. Ai, bom dia, Mari. Obrigada mais uma vez. Bom dia. Tchau, tchau. Olha aí, ó, tá vendo como é bom a gente ficar por dentro desses assuntos, né? Como é que nós podemos melhorar ainda mais a nossa saúde? Talvez você esteja precisando aí algum suplemento de alguma vitamina adicional no seu corpo. Muito obrigada ao Mário mais uma vez. Agora vamos fazer o seguinte, rápido intervalo comercial, daqui a pouco a gente está de volta. O 13º do cartão Cria já chegou para Tassiana, para Samara, para Stephanie e para 150 mil mães alagoanas. E chegou também para a venda de Lina, para a farmácia do José, para a banquinha de Júnior. 13º do Cria, uma renda a mais para as mães que faz a roda da economia girar, criando oportunidades e empregos. 13º do Cria, o governo de Alagoas prometeu e cumpriu. Você conhece o pronto atendimento 24 horas da Santa Casa de Maceió? Uma unidade de serviço completa que atende mais de 15 planos de saúde e conta com uma estrutura